Olá amigos, bem-vindos a mais um estudo no canal Insight Teológico e hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do cristianismo e a pena de morte. Muitos cristãos se posicionam contra a pena de morte e outros a favor, mas o que a Bíblia diz a respeito? Em 1 João capítulo 4, versículo 8 e 16, a Bíblia apresenta Deus como sendo amor. Em Êxodo capítulo 34, versículo 6, Deus é declarado compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. E foi esse mesmo Deus generoso, esse mesmo Deus de amor que estabeleceu a pena de morte. Vamos ler o texto bíblico. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Então nós vemos que foi o próprio Deus quem estabeleceu a pena de morte, porque ele fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, e o ser humano não tem direito de tirar a vida do outro. Então Deus estabeleceu consequências para quem o fizesse. A pena de morte, ela não se choca com os princípios do Evangelho de Cristo, porque Jesus Cristo nada veio mudar a respeito das declarações de Deus em qualquer época. Mas ela foi estabelecida para refrear o mal, para fazer justiça, para valorizar a vida e para proteger as pessoas de bem. Vemos em Números 35, versículo 33, dizendo: nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Então nós vemos que a prisão perpétua, ela não faz com que a terra seja perdoada a respeito da transgressão do homicídio nela cometido, mas o que faz isso é a pena de morte, ou seja, somente o sangue derramado da pessoa assassina é que faz com que a terra seja perdoada pela transgressão. Então uma nação, ela não deve se levantar para proteger o pecado, para proteger bandido e assassino. Tal nação não tem o apoio de Deus. Então a nação deve punir o mal e proteger o bem. A pena de morte também ela não entra em conflito com o sexto mandamento do Decálogo. O sexto mandamento, traduzido erroneamente por não matarás, ele não trata da pena de morte, que a pena de morte é uma aplicação do Estado, enquanto que o sexto mandamento trata de relacionamentos interpessoais. A pena de morte é uma aplicação, uma punição capital. A pena de morte, então, e o sexto mandamento, traduzido erroneamente por não matarás, eles sempre existiram juntos na Torá, estando em perfeita harmonia, sem qualquer discordância. O Novo Testamento ele não contraria as ideias do Antigo Testamento a respeito da pena de morte. Jesus ele reconheceu a pena de morte como uma instituição divina. Então, quando Pilatos lhe perguntou ou lhe disse que tinha autoridade para libertá-lo ou para condená-lo, dizendo que ele era a autoridade e que ele tinha autoridade para matar Jesus ou para libertar Jesus, Jesus respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. João capítulo 19, versículo 11. Então nós vemos que Jesus reconheceu a pena de morte quando vindo de cima, como vindo de Deus e como autoridade de Deus. Paulo ele afirma que devemos respeitar as autoridades e que as autoridades são juízo vingador de Deus, trazendo espada sobre aqueles que fazem o mal. Romanos capítulo 13, versículo 1 até o 4. Então nós vemos que Paulo ele declara que a autoridade ela traz espada vingadora da parte de Deus. E a espada é símbolo de morte, ou seja, o Estado, de acordo com a Bíblia, tem autoridade para punir o mal, para que o bem seja protegido. Então, quando Paulo foi julgado, baseado em falsas acusações de seus oponentes, ele diz: caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Então nós vemos que Paulo ele não foi contra a pena de morte, ele disse que estava pronto para morrer, ele estava pronto para selar a sua vida, para derramar o seu sangue, se assim ele tivesse cometido algum mal. Então Paulo ele reconheceu que há crimes passíveis de morte, ele reconheceu que a pena de morte ela deve ser aplicada, ele não se levantou contra isso, nem qualquer outro cristão fazendo apologia para defender a criminalidade. Então a compreensão bíblica da pena de morte, ela também não tem nenhuma relação com o Bolsonaro. Às vezes quando falamos da pena de morte, alguns cristãos dizem: você está sendo influenciado por Bolsonaro. Bolsonaro não escreveu livro na Bíblia, não tem a epístola de Bolsonaro, não tem o livro de Bolsonaro, não tem o evangelho de Bolsonaro.
A pena de morte é uma instituição divina. E a Bíblia também ensina que havia um rigoroso julgamento antes que a pena de morte fosse aplicada, para que descartasse a inocência da pessoa. Então ninguém deveria ser condenado inocente. A pena de morte era algo responsável e feito de uma maneira assim que o inocente não fosse condenado, mas que fosse protegido. E ninguém recebe a pena de morte contra a sua própria vontade. Se a pessoa sabe que não deve matar e ele mata, é ele que está abrindo mão da sua própria vida. Então ninguém está tirando a vida dele. Algumas pessoas dizem, mas só Deus pode tirar a vida. Essas pessoas não devem ler a Bíblia direito, porque foi o próprio Deus que deu autoridade para que a pena de morte seja aplicada. Então esse é mais um estudo do canal Insight Teológico. Espero que você tenha gostado e entendido. Caso tenha algumas dúvidas, possa deixar nos comentários também, compartilhando esse vídeo. E que Deus abençoe a todos para uma mais profunda compreensão da sua palavra. Aquele abraço e até o próximo estudo.